Olá, amigos. É com renovada alegria que estamos juntos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, começa agora. Obrigada pela tua presença, João Lourenço. Eu que agradeço a oportunidade de poder voltar e continuar divulgando, né? Que é a maior caridade com o Espiritismo. Né? É verdade. E, João Lourenço, eu já começo te perguntando quais são as causas das doenças mentais e da esquizofrenia, que é uma delas. Na realidade, não existe uma causa só. É sempre uma coisa multifatorial, né? Que é o que a gente chama de divisão sistêmica. Algum tempo atrás, antes dessa palavra visão sistêmica, eu usava um termo chamado uma visão eclética, porém pragmática, né? Então, é o ecletismo pragmático. E, em cima disso, a visão integral do ser humano. Isso. Ou seja, existe um fato biológico, contextos psicológicos, sociais, espirituais e também a fenomenologia espírita na gênese dos transtornos mentais. Então, quando você faz diagnóstico, fazer um diagnóstico só por uma dessas visões, você acaba vendo só um quinto, vamos dizer assim, da problemática daquele ser, vamos dizer assim. Né? Então, existem causas biológicas, sim, herdadas geneticamente, tem famílias com mais propensão a esses tipos de doenças, e aí a gente até percebe que, às vezes, essa propensão genética é uma das escolhas feitas pelo espírito antes de reencarnar. Não que ele tenha que ter a doença mental, mas ela acaba virando uma espécie de relé, de aviso. Né? E com relação, agora já uma pergunta de um telespectador, com relação à esquizofrenia, essa pessoa pergunta se desde criança esses sinais já são aparentes. Por exemplo, uma questão de timidez, de introversão, de dificuldade de relacionamento. Essas seriam alguns sinais, João? Não necessariamente, tá? Porque quando a pessoa acaba tendo um surto psicótico e com muito colorido, muitos sintomas, as pessoas começam já a achar que ele é esquizofrênico. Nem sempre é. Por isso que o diagnóstico não pode ser feito só por sintomas. E às vezes, quando você faz o diagnóstico, você vai olhar o que nós chamamos de personalidade pré-mórbida, ou seja, o comportamento daquela pessoa antes dela apresentar os primeiros sintomas, bate com algumas coisas que foi dito aí. Mas nem sempre quem é tímido, quem é mais recatado, ou que a gente chama até que tem um comportamento mais esquizoide, como a gente fala, que é mais internalizado, tranquilo, isso não significa que ele tenha propensão à esquizofrenia, não, né? É que normalmente, quando você descobre a doença, se você vai olhar para trás na história da pessoa, ela já tinha esse comportamento, mas não que fosse um pródromo da doença, né? Um sinal de aviso. Sim. Até porque quando acontece isso muito na tenridade, já não tem esse nome, né? Já chama de psicoses infantis, e a mais comum de todos que as pessoas chamariam a esquizofrenia da criança é o autismo, né? Mas o quadro clínico, a epidemiologia e tudo como é a evolução da doença é bem diferente. Né? E, João Lourenço, o esquizofrênico ele também pode apresentar sintomas depressivos? Lembrando que depressão, vamos dizer assim, que esquizofrenia é uma doença como outra qualquer, vamos dizer assim. Né? Então, hoje o que a gente sofre com a esquizofrenia é mais como estigma, né? Tanto da pessoa em si e dos familiares, né? Que acabam, de uma certa maneira, tendo vergonha. Algumas culturas até abominam a ideia de ter um doente mental na família e, historicamente, a gente sabe que algumas culturas eles até eliminavam seus parentes, às vezes enterrando ele vivo por vergonha de ter um doente mental na família. Né? E como é uma doença como outra qualquer, ela pode cursar com outros quadros clínicos de qualquer outra coisa, inclusive a depressão. Né? Às vezes um esquizofrênico fica deprimido porque ele tem noção de que é doente. Então ele fica chateado quando as pessoas tratam ele como louco, ou como retardado, ou como, sei lá, aquelas alcunhas carinhosas que a gente acaba recebendo quando as pessoas têm alguma dificuldade, né? Então ele começa a se retrair, começa a se assumir doente, achar que não presta para nada, e não é bem assim. Hoje a psiquiatria de 1980 para cá evoluiu muito. É verdade. Tanto em termos de neurociências, como de neuropsicologia, como da própria psicoterapia, né? E da reinserção social. Tanto que eu falo brincando que se alguém veio de ônibus hoje para cá, ou vai para casa de ônibus, provavelmente o motorista deve ser esquizofrênico e você não sabe. Porque ele está se tratando, ele está bem. Né? Então, hoje já não é mais. Só existe um estigma, mas não existe mais a realidade desse fato. Né? Como é que fica a família, João? Pois é, a gente até trata da família junto.
que eu chamo até de Cuidando de Quem Cuida. Cuidando. É um programa que eu tenho, até que eu faço lá como tratamento do familiar. Por quê? Porque às vezes o familiar, por desconhecimento, e aí tem uma coisa que eu não falei da outra vez, eu vou falar no meio, né? Que a desinformação, né, mata mais do que as doenças. Repete, porque isso Exatamente. é um divisor mesmo, Val. Exatamente. Então hoje as pessoas tomam decisões sem ter todas as informações na mão. E acabam errando por desinformação. E nem sei se é erro, tá? Pecam, vai. Tomam atitudes com poucas informações. E é muito comum a família, por não entender o que está acontecendo, acabar desenvolvendo o que nós chamamos, que é os 4 Cs, né? Eu chamo de conceito dos 4 Cs. Eles começam a achar que são a causa da doença. A família. Exatamente. Nós é que causamos Fizemos esse alguma problema. coisa, exatamente. Que nós vamos controlar, então, já que eu causei, eu tenho que controlar a vida dessa pessoa e vou curá-lo. E aí, como não consegue, não nem porque... o controle, nem a cura? Exatamente, vem a sensação de culpa. E aí, por culpa, ela acaba fazendo um monte de coisas que não é terapêutico, que até atrapalha o desenvolvimento daquela pessoa que tem uma limitação pela doença da esquizofrenia, mas ele não é um morto-vivo. Por exemplo, Por exemplo, a gente vê muitas pessoas, então ele é doidinho, né? Não sabe o que faz, então a gente faz tudo por ele. Aí ele começa a se acomodar, fica no quarto. É muito comum a família, por medo de que ele entre em surto, dá tudo o que ele pede, ou então coloca lá no quartinho do fundo, compra um cinzeiro desse tamanho, deixa ele fumando o dia inteiro, porque aí ele fica quieto. Então, por isso que a gente pergunta às vezes, como é que está o seu filho? Ele está bem. Aí eu pergunto, o que é bem? Né? Porque para mim bem é levantar cedo, tomar seu próprio banho, se alimentar, sair para fazer alguma atividade terapêutica ou esportiva. Isso é estar bem. Sim. Agora, para as pessoas que têm medo da crise, acho que estar bem é só ele estar quieto num canto e não tendo surto, quebrando tudo, ou falando besteira, ou fazendo coisas que podem dar vergonha para a família, né? E qual a orientação com relação a esses 4 Cs que você falou? Qual quadro você falou? Qual a orientação? Dos 4 Cs, tá? Então, a gente trabalha em terapia de grupo, que na realidade não é bem uma terapia, é um curso. Tem começo, meio e fim, em que a gente dá instrumentos e instruções a esses familiares para que eles saibam lidar com a doença, separando ela do doente. Sim. E não perdendo a capacidade de ajudar, ou por medo ou por culpa, sabendo o que fazer. Ou seja, se está em surto, já está anotado. Eu ligo para tal pessoa, chamo tal ambulância, porque ele podia ter uma doença outra qualquer, ele podia ser, sei lá, ter asma. E quando ele começar a ter falta de ar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ligar para o médico, ele vai mandar aumentar o remédio, se não der, vai ter que levar no pronto-socorro, se não der, vai ter que medicar de alguma maneira mais incisiva e assim por diante. Ou seja, se eu tenho a informação, né, e tenho os instrumentos, eu tenho instrumento e sei como usá-lo, dificilmente eu vou ficar em desespero. Aí eu quebro essa teoria dos 4 Cs, né? E só para lembrar? Eu não sou a causa, não vou controlar o meu doente, nem curá-lo, e portanto eu não tenho que me sentir culpado. Eu tenho que me ocupar de tratar alguém que eu recebi na minha família com muito carinho, né? E eu já queria ele dessa maneira. Até que isso me traz uma coisa que esses dias eu, lendo algumas obras mais recentes, né, psicografadas, eu sempre tive uma dúvida muito grande em termos de para que existe esquizofrenia, né? Para que serve uma pessoa nascer esquizofrênica se às vezes ela está toda fora de órbita e às vezes ela está tão embotada afetivamente, que depois nós vamos até falar sobre o diagnóstico disso, que ela aproveita o que da vida, né, em termos de encarnação? Sim, sim. É um questionamento meu, vamos dizer assim. E acabou vindo a resposta dizendo o seguinte, que algumas pessoas espiritualmente estão tão comprometidas a seu nível de consciência, de percepção de si mesmo, e surgiu uma palavra que eles chamam de cisão de reino. Pessoas que já poderiam estar na esfera hominal e não querem. Elas querem continuar só instintivas e animais. E muitas vezes elas entram em perturbação espiritual tão intensa que nem forma de ovoide elas têm. Né? Que é aquela pessoa que só pensa numa coisa só. Então, quando elas reencarnam, provavelmente isso pode, como o perispírito é a forma do que vai ser a tua forma, incutir na formação genética dele a necessidade ou a probabilidade de nascer com doenças mentais. Uma delas é a esquizofrenia. Então, eu aprendi a reconhecer na esquizofrenia um avanço, né? Um avanço. Tipo assim, que bom, você já pode reencarnar esquizofrênico. Porque, no entanto, antes ele nem queria. Ou ele nem sabia que ele existia. Então, por isso que às vezes eu falo,
com o tempo, eu fui aprendendo também isso nos grupos de anônimos, que as pessoas falam assim, meu nome é João, eu sou um alcoólico, graças a Deus. Aí eu falei, puxa, além de alcoólico é burro, né? Ela está agradecendo que tem doença. Não, que eles souberam tirar proveito da doença. Isso. Né? Aprenderam a lição. Exatamente. Estudaram a sua dor e aprenderam com isso. Por isso que numa família que tem um doente mental, não adianta tratar só o doente. Isso. Você trata a família, que tudo aquilo lá, a dor é um apoio, né? Um fulcro da alavanca da evolução de todo mundo, desde que eu saiba para quê. Né? E não só o porquê, né? Que é o que mais ou menos as teorias explicam. Né? E é isso que eu ia te perguntar. E nesse contexto e quadro, como é que fica o espiritismo? Como é que as pessoas podem ampliar a sua consciência? Olha que interessante, né? Essa é uma coisa muito interessante. Desde que eu me inseri na doutrina, por causa dela, eu fui buscar a psiquiatria, né? E aí eu comecei a perceber que havia muita confusão, né? Como por causa dela? Você explica só esse pedacinho, por causa dela, esse começo. Ou por causa do espiritismo. Eu fui buscar a medicina, né? Desisti de fazer engenharia e essas coisas, que era a minha linhagem na época, porque eu achava que eu podia ajudar as pessoas. E alguma coisa já me dizia que tinha a ver com a parte dos processos obsessivos, né? Mas eu não sabia por quê, eu não sabia onde. Lá para frente, acho que eu passei na iniciação com os mentores, eles me permitiram, então, fazer o que eu faço hoje, né? E o que eu percebi é uma coisa muito interessante, que as pessoas ainda ficam muito na dúvida quando a pessoa está alucinando, se ela está percebendo coisas espirituais ou se ela está alucinando. Então eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, que existe o esquizofrênico, que é uma doença, que ele nasceu com isso, mas isso não impede ele ter mediunidade. Então muitas vezes ele pode estar ouvindo coisas que não é da produção cerebral dele. E é muito interessante que quando você vê um médium, você acaba separando ele psiquiatricamente em dois modelos. Ou ele é um médium histérico, ou ele é um médium epilético. Nos dois momentos, ele pode ter a sensação de estar ouvindo vozes. E aí que eu vou falar aquilo que eu falei no comecinho. Não se faz diagnóstico em psiquiatria pelos sintomas. Não é. Porque qualquer doença mental pode ter qualquer sintoma. Por exemplo, se eu tiver uma intoxicação por um gás inodoro, eu posso alucinar. Estou tendo um surto alucinatório. Mas eu posso estar bem. Tanto que eu falo, está estranho. Eu estou vendo coisas que não existem. E vou falando para você, olha, me ajuda. Aí fala, você aspirou aquele gás. Tá bom, eu estou bem, eu estou organizado. Então aquilo foi uma alteração da minha senso-percepção. Ouvir coisas que não existem, ver coisas que não existem, por lesão cerebral momentânea pelo gás, vamos dizer assim. Mas eu posso ter isso por uma lesão cerebral herdada geneticamente, uma disfunção cerebral. O médium, ele já tem uma função cerebral a mais, que também pode ficar perturbada. E curiosamente, desde que eu estou lá na Federação Espírita, estou uns 20 anos lá, eu tenho recebido pessoas de lá, médiums, que já estão há 20 anos também lá, que começam a ouvir vozes de maneira que se perturbam. E o que eu noto? Há 20 anos atrás, essas pessoas tinham 20 ou 25 anos. Hoje elas estão em torno de 40, 45. O cérebro delas está mudando. Não que é envelhecimento, muda. É o adulto maduro, né? Algumas são mulheres que estão entrando na menopausa. E aí o que a gente percebe? Se eu não levar em consideração o biológico, o psicológico, o social, o espiritual e a fenomenologia espírita, essas pessoas vão ser chamadas de esquizofrênicas, vão se entupir de remédios para os sintomas e não vai melhorar. Que é o que eu chamo de mediunopatia, né? Ou seja, a mediunidade está patológica momentaneamente por alguma alteração biológica, psicológica, social ou espiritual do médium. Ele precisa de socorro, é só isso, orientação e informação. Eu fico aqui imaginando quantos médiums te ouvindo, passando por essa situação e no sufoco, assim, já com ideias a respeito de si mesmo, deixando, por exemplo, trabalhos espirituais importantes. O que é interessante, que muitas vezes no trabalho, os dirigentes, até por informações que eram o que tinha na época, está tomando remédio e não pode participar. Isso. É coisas do além, né, que eu falo, né, que eu sou dirigido para aquelas locais, né? Parece que eu sei um monte de coisa, mas eu que sou guiado, né? Eu dei aula de reciclagem dos médiuns lá na Federação, da parte teórica. E muitos que vieram me procurar depois dizendo o quê? Que são médiuns papapasse. O que é um médium papapasse? Né? É aquele que trabalha por um tempo, se perturba, né? Aí é afastado do trabalho. Aí vai fazer o famoso P5, né, que é o auxílio, ou a assistência ao colaborador.
fica lá 2 meses, se retempera, se reequilibra, é mandada para o trabalho de volta, passa 1 mês, se perturba. E fica assim, é o tal do papa-passe. O que acontece com esses médiuns? São aqueles que, de alguma maneira, têm algum tipo de dificuldade emocional, ou psicológica, ou mesmo cerebral, uma depressão leve ou moderada, que passa desapercebida, e que não tem energia suficiente para manter-se, vamos dizer assim, sintonizado de uma maneira adequada. Se você trata deles, a mediunidade deles fica inteira, boa, e como a gente fala no exército, né, pronta para o serviço. Olha que maravilha. Aí ele vai lá para o fronte de novo. Mais um caso que pode-se usar a frase que a desinformação Exatamente. mata mais do que a doença. Exatamente. Hoje, falando aqui com o nosso querido entrevistado João Lourenço, sobre a questão das doenças mentais, um foco um pouco mais na esquizofrenia e toda a questão espiritual que envolve todos os aspectos da nossa vida, inclusive essa visão do espiritismo. E agora uma questão é que pesquisadores americanos, em pesquisas que fizeram, eles encontraram uma correlação, uma ligação entre a habilidade mental, a habilidade de pensar, um aumento na habilidade de pensar e a esquizofrenia. O que você teria para dizer dessa ligação, João Lourenço? Então, agora com essas técnicas novas de investigação das neurociências, né, os PET scan, que são exames anatômicos funcionais. Você consegue ver o cérebro funcionando, dependendo do que a pessoa está pensando, ou sentindo, ou fazendo. E é exatamente nessas 3 coisinhas que eu falei, sentimento, pensamento e ação, em que é baseado, vamos dizer, em toda a nosologia psiquiátrica, ou seja, o nome das doenças. Então, existem doenças do afeto, que é a esfera afetiva, que tem a ver com as nossas capacidades instintivas, de ter instinto, de ter emoção, de ter sentimentos. Né? Existe a esfera cognitiva, que é a nossa capacidade de captar ideias, comparar com as que eu já sei e responder, que é o que nós chamamos de inteligência. Sim. Né? E existe a esfera conativa, que é a capacidade que eu tenho de agir em cima do que eu pensei, sobre o que eu senti. Perfeito. E esse sentimento, pensamento e ação é um vai e vem contínuo na vida de quem tem consciência, contínua como é o nosso. Né? Quando essas 3 esferas se relacionam, nós temos então o que nós chamaríamos de aparelho psíquico com bom funcionamento. Né? Ou seja, é como eu falo brincando, se você pode ser um anjo de ternura ou um demônio das trevas, mas se você não tiver cérebro sadio e um aparelho psíquico funcionando adequadamente, você não vai conseguir demonstrar o que você é. A esquizofrenia pega principalmente a esfera afetiva, ou seja, a capacidade que nós seres humanos temos de responder ao que nos afeta. A princípio é instinto, responder ao medo, ao frio, ao calor, à dor, depois vira emoção, que é responder ao medo, à culpa, né? E depois vem a capacidade do ser humano de sentimento. Sim. Quando você pega uma doença do afeto, que também implica na esfera intelectual, é quando você vai perceber genes que se ligam através daí. Então a gente costuma dizer assim, dentre as doenças afetivas ou transtornos da esfera afetiva, você tem o grande grupo das esquizofrenias, cuja principal característica não é a alucinação e o delírio, é o declínio da capacidade de responder ao que o afeta. Tanto que o que a gente mais combate no esquizofrênico não é nem as alucinações. Ele pode aprender até a conviver com isso em paz, como se fosse uma coceira ou um olho tapado, vamos dizer assim. Né? Mas é ele não perder a capacidade de responder ao que o afeta. Que hoje, desde 80 para cá, surgiram remédios que na minha época era considerado ficção científica. Que coisa boa. Agora, quando você pega a parte intelectual, existem aquelas pessoas que têm pouca capacidade intelectual, cuja velocidade de captar, comparar, elaborar uma resposta é lenta. É o que a gente chama de burro, né? O cara que é lerdo, a gente fala. Mas não é burrice, é como ele elabora, é a velocidade dele, é o clock do computador dele, como a gente fala, né? A velocidade de processamento. E quando ele faz isso muito rápido, também é patológico. E aí é que podem vir, então, os processos delirantes, aonde a pessoa, com esse excesso de inteligência, liga coisas que não tem nada a ver uma com a outra, interpreta afetivamente do jeito que ele quer, e aí isso fica parecendo um delírio, né? E muitas vezes a gente classifica os delírios de persecutórios, de delírio de grandeza, e a pessoa que está delirando, ela não acha que ela é o
o mais comum é falar o rei da Espanha, o Napoleão. Exatamente. Ele não acha, ele tem certeza que ele é isso. Se você contesta, ele para de falar porque ele percebeu que você não acredita. Né? Que a gente chama de paciente reticente. E aí, quando você vai perceber de onde vem esse defeito, vai entre aspas, essa falha no afeto e no intelecto, ele vem lá do hiperespírito. Isso. São registros que acabam dominando o correlato orgânico dessas esferas. Aí a pessoa não consegue. É como se ele fosse daltônico, sabe, não enxerga as cores. Sim. Dos sentimentos, dos pensamentos e das ações. Então você pode ter esquizofrenia propriamente dita, que é a doença do afeto, que a pessoa vai embotando afetivamente, vai declinando o afeto, tanto que Bloiler, um grande estudioso disso, do passado, falava que uma pessoa com um embotamento afetivo, falava assim, largado a si, permanece em si mesmado. E a gente vê isso mesmo, algum tempo atrás, se largar um paciente em pé com esse embotamento afetivo, ele fica lá, dias em pé, ele começa a agachar porque tem fadiga, quebra os ossos, mas ele não sabe fazer nada. Não sente dor, não sente frio, não sente medo, né? Por lesão cerebral. Se você tem a esquizofrenia paranoide, então já é aquela pessoa que ela pode nem alucinar, mas ela cria pensamentos, aceita pensamentos, vive esses pensamentos como se fosse a realidade. É o delirante, né? E existem as esquizofrenias da esfera conativa, que é a esquizofrenia catatônica, né? Que a mais conhecida de todas é aquela em que a pessoa fica parada, parecendo um boneco de cera, que a gente chama que é a flexibilidade sérea, de cera. Sim. Né? E que de vez em quando ele sai tendo um furor catatônico que bate em todo mundo. Agora uma pergunta de uma telespectadora com relação à psicopatia. Então, e ela ouviu a dúvida dela em relação a que você possa responder assim, o psicopata que ela ouviu não tem sentimentos. Então, o psicopata não sabe amar, ele não ama. Então, como o Espiritismo vê isso e de que formas isso pode ser modificado? É o que ela pergunta. É interessante que o transtorno de caráter, que é onde a gente encaixa o psicopata, e acho que é interessante as pessoas perguntarem isso, porque tem uma novela, acho que no Canal 5, né, que tem um esquizofrênico, eu não lembro o nome dos personagens, e tem uma pessoa que parece que tem um transtorno de caráter, não? Uma moça que é psicopata, não sei se é isso, né? Então fica, vamos dizer assim, de uma certa maneira, levando a informação para as pessoas, mas também banalizando, isso, né? Tanto o diagnóstico, como o tratamento, como também a equipe de tratamento. Né? Porque na novela eu pude ver lá, eu não acho que o ator está representando bem a esquizofrenia. Né? Eu pegaria ele no pulo se ele estivesse fingindo. Né? Não dá para fingir esquizofrenia. Né? E o psiquiatra também, que me parece pouco atualizado, né? Em termos de métodos e medicações, de tratamento, ou coisa parecida. Mas, de qualquer maneira, uma novela, é um romance... Então, mas que leva... as pessoas a questionarem. E acreditar. E aquelas que não questionam? Exatamente. Aí, quando fala do psicopata, vem essas ideias. Puxa, é um cara que não tem sentimento. Na realidade, o transtorno de caráter, muitas vezes, pode também ser adquirido. Muito antigamente, quando não existia remédio para sífilis, que era a penicilina, era comum a pessoa ter a sífilis terciária, que levava as pessoas a terem uma espécie de abscesso no lobo frontal. Sim. Eu chamava de goma sifilítica. Porque lesava o lobo frontal, o pessoal começava a ter comportamentos psicopáticos, que é exatamente onde a diferença entre nós e os animais, é o lobo frontal, que permite a gente ter uma vida de sociedade. Então foi aí que nasceu a psiquiatria. Eu falei que a psiquiatria nasceu da sífilis, né? Porque a primeira vez surgiu uma causa orgânica de um transtorno mental, né? E aí o que acaba acontecendo? Tem pessoas que nascem com formações do lobo frontal que ela não dispõe dessa capacidade de se relacionar socialmente. Então ela tem uma frieza, porque como ela não tem que lidar com emoções, o raciocínio dela é totalmente claro e não tem nenhum travamento pela emoção, nem pelo medo, nem pela culpa, nem por nada. Não é que ele não ama, tá? Ele tem lá a sua esfera afetiva, mas é no nível instintivo. Então prazer a curto prazo. Exatamente, a qualquer preço também. Né? Então, ele é um irmão nosso, primitivo, nas suas primeiras investidas na encarnação da esfera humana, e que está começando a aprender a submeter os seus instintos à sua razão. Só que nesses primeiros momentos, ele usa, né, ele falseia com a razão para atender fins egoísticos, instintivos.
E às vezes fica difícil, porque ele consegue dissimular sentimentos, né? Então é muito comum você ver pacientes que estão presos em manicômios judiciários, com transtorno de caráter grave, psicopatas, perversos, que conseguem convencer, por exemplo, a faxineira de que ele é coitado, de que ele está lá vitimado, aí a moça solta ele, só que antes dele ir embora ele mata ela, né? Sim. Para não saber, para ganhar tempo na hora de correr. Sim. Aí a gente fica com raiva dessa pessoa, mas quando você vai olhar para essa pessoa, você percebe, principalmente numa visão espírita, que é um irmãozinho nosso recém-chegado. Como um Aí, animal, a parte instintiva. Exatamente. Aí, quando eu falei isso uma vez, o pessoal falou assim, então quer dizer que o espiritismo aprova o comportamento dessas pessoas? Eu falei, não. Ele explica, mas não justifica. Isso. Porque essas pessoas precisam de um cuidado, que poderíamos chamar de tratamento, Sim. bem comportamental, Sim. no sentido de estímulo e resposta, porque ele é um animal que pensa, vamos exagerar isso, né? E ele precisa de adestramento. E aos poucos ele vai internalizando novos valores éticos e morais, que não é apenas para satisfazer instinto. Nós já fomos assim, tá? Então alguém cuidou de nós. Então o que a gente tem que fazer? Apenas a gente não tem que se submeter ao doente, é isso. E é importante você estar dizendo isso porque uma outra pergunta de uma outra telespectadora seria se com a morte, no plano espiritual, existe uma lucidez desse psicopata. Não. Não. Não, ele vai continuar sendo tratado, ele vai continuar tendo as suas dificuldades, porém, por ele ter passado por esse grande filtro da reencarnação, e se ele tiver recebido as boas orientações do dia a dia lá não de uma condescendência, mas sabendo da sua dificuldade e cuidar dele para que ele aprenda, ou pelo menos a imitar um ser humano, vamos dizer assim, ele já vai evoluindo lá também. Muito bom. Tudo se encadeia, né? Tudo se encadeia na evolução. Não tem nada por acaso. Infelizmente, suas considerações finais. Ok, o que eu sugiro para as pessoas em termos de transtorno mental, Sim. Para acabar com o preconceito, busque a informação, né? Hoje pela internet, por uma série de outros meios de comunicação, você consegue a informação precisa. E aí vem aquele velho jargão que eu sempre falo, inclusive para os médiums. Para quem não é médium também vale. Na dúvida, não faça nada e não diga nada. Estuda mais um pouquinho, que aí com as melhores informações, com opiniões, estudando, conversando com as pessoas, aí depois você toma uma decisão em cima do que você tem que falar ou tem que fazer. Por quê? Porque se não era para você ter dito nada e não ter feito nada, como é que você vai voltar atrás? Agora, se era para você ter dito e feito alguma coisa, você só vai ter que pedir desculpa pelo atraso, né? Aí depois você faz mais coerente, né? Essa é a minha consideração. Muito obrigada pela tua presença e por todas essas informações. Né? E assim, mais informados a respeito do tema transtornos mentais, esquizofrenia, um pouco aí já no final da psicopatia, que possamos, no dia a dia, aí amparados pela espiritualidade, dar passos seguros aí rumo à nossa evolução.